Olá pessoal! Como eu prometi para vocês na terça-feira, hoje vai para a segunda parte daquele vídeo que vamos falar sobre violência obstétrica, tá? Usar ocitocina sem necessidade, isso também é um tipo de violência. Muitas vezes os médicos maravilhosos só usam ocitocina porque eles estão com pressa. E a ocitocina é um hormônio, né? Dessa forma sintética, ele faz acelerar o trabalho de parto. Ele aumenta as contrações uterinas, então o bebê nasce mais rápido por causa disso. Porém, faz aumentar e muito as dores também. Então o trabalho de parto ele passa a ser muito mais dolorido, vai ser um pouquinho mais rápido, provavelmente, mas vai doer muito mais. Então, se não há necessidade, a menos que o seu trabalho de parto ele esteja estagnado, não está evoluindo, você já está ali muitas horas e não está dilatando, aí seria o motivo de tomar ocitocina. Mas só de olhar para sua cara e falar, vou colocar ocitocina porque meu plantão está acabando, não aceite isso porque é um tipo de violência. Empurrar o bebê na barriga da mãe com o peso do próprio corpo. Essa manobra ela está proibida, ela foi banida, não pode fazer isso. Já aconteceram casos de quebrar a costela da mulher, a criança quebrar a clavícula, isso não pode ser feito de forma nenhuma. Se o bebê não está descendo, não está encaixado no canal de parto, tem que se pensar em outras formas e até mesmo ir para uma cesariana mesmo, ir para cirurgia porque não aconteceu. Mas forçar dessa forma, isso traz muitos problemas. Sem falar nas crianças que sofrem perda de oxigênio por causa dessas manobras, então não aceite isso de forma nenhuma. O médico ou o enfermeiro que tentar fazer esse procedimento, ele está infringindo uma regra e está cometendo um crime. Lei do acompanhante, eu falei que ia contar para vocês uma história, né? E vou contar a minha história. A gestante em trabalho de parto, seja para o parto normal, seja para cesariana, por lei, ela tem direito a um acompanhante que ela pode escolher. E não existe nenhuma regra para dizer que você não pode ter essa presença desse acompanhante, né? Quando eu fui ter a minha filha, quem me acompanha aqui no canal já sabe de toda a situação. Se você está chegando agora, esse é seu primeiro vídeo, eu convido você a dar uma olhadinha lá nos vídeos. Eu vou deixar alguns links aqui também. Mas primeiro você tem medo de ver esse vídeo aqui, tá? Não vai correr pra ver agora não, segura a curiosidade. A médica simplesmente não queria que o meu marido entrasse na sala. Porque como ela tinha alguns comprometimentos, ela falou que não seria legal, porque tinha que fazer vários procedimentos na criança depois que ela nascesse, poderia não ser legal o pai ver aquilo e tal. Só que quem decide o que é legal pra se ver ou não é o médico. Sou eu, é o pai da criança. Se ele falasse, não, eu não quero ver, porque né, não vai ser uma criancinha normal, pode ter muita treta, seria um direito de escolha dele. Mas nem eu nem ele tínhamos essa decisão. A gente queria que ele assistisse o parto, né, normal, independente de como essa criança viesse. E eu precisei de argumentar muito com ela, porque ela não queria deixar. E eu falei mesmo, falei, olha doutora, não existe ressalva na lei, não existe nenhum tipo de ressalva, então eu tenho respaldo de ter sim um acompanhante. Não importa o que você tem que fazer. Se a coisa ficar muito feia, você pede ele para sair, simplesmente. Mas esse momento de você tirar a criança, qual o problema dele ver? Aí depois de muito argumentar e por falar com ela a respeito da lei, que eu conhecia, que eu tinha direito, aí ela resolveu deixar. Mas ela resolveu porque ela sabia que se ela não deixasse, dali eu já ia tomar as providências, né? Então é por isso que é importante você estar munido de informações, porque você vai chegar lá, é muito rápido, a pessoa vai querer te ludibriar e você está num momento ali de fragilidade, o bebê nascendo, você que é mulher vai estar com dor, então você não vai ter muito raciocínio para pensar nisso. Então se você já for com a palavra pronta, você já vai rebater e ela vai pensar bem, eu vou arrumar problema, essa pessoa vai sair daqui, vai registrar um boletim de ocorrência e eu vou ter problemas. Então ela vai fazer a lei cumprir, né? Então você tem direito a um acompanhante que você pode escolher e esse direito ele não pode ser infringido de forma nenhuma. No momento expulsivo do parto, que é o momento onde a criança vai estar saindo mesmo, né, que é o momento final, graças a Deus, glória a Deus, aleluia, para quem está passando por isso aí, você não pode ser obrigada a ficar na posição ginecológica. Você sabe muito bem que é a posição ginecológica, né? A mesinha, a perninha aqui, a perninha aqui. Não pode ser obrigada, até porque existem estudos da própria medicina dizendo que essa é uma das piores posições para se ter um parto normal. Porque, gente, pensa na lei da gravidade, né?
puxa tudo pro centro da perna, você tá ali deitada. Você acha que a vai puxar de cima pra frente? Se você estiver na posição verticalizada, é muito mais fácil, porque a própria gravidade vai ajudar essa criança a descer. Aí você deita lá, de costa. Pensa, essa criança não vai sair daí nunca, meu bem. Então, não aceita o médico, a enfermeira, te obrigar a ficar nessa posição, porque essa não é uma posição favorável para esse momento aí do parto expulsivo. Você pode sugerir uma posição que você fique melhor, que você tenha mais força para poder empurrar essa criança. E, gente, os profissionais que lutem, né? Porque, na verdade, essa posição ginecológica, sabe por que ela foi inventada? Porque o médico fica sentado, olhando pra sua cara, se matando, fazendo força pro menino vir, ele fica ali sentado só esperando pra segurar. Aí é muito fácil, porque se você fica em outras posições, ele tem que sentar no chão, não sei o quê, então não é confortável pra eles. Então, a protagonista é você, quem tá parindo é você. Eles que lutem, escolheram ser médico porque quiseram, né? Ninguém obrigou. Episiotomia. Se você não sabe o que é isso, meu bem, eu espero que você nunca saiba na prática. Eu não sei não, mas já ouvi muito falar a respeito disso. É um corte que é feito entre a vagina e o ânus, tem uma pelezinha bem pequenininha. E sempre foi hábito dos médicos cortarem essa pele, dizendo que vai dar mais espaço para a criança passar. Porém, mais uma vez, isso aí é para adiantar o processo, é para o parto terminar mais rápido e eles poderem ficar livrezinho da vida, né? Hoje em dia, não pode mais fazer isso sem o consentimento da mulher. E a mulher só vai consentir se ela for doida, né? Porque não tem nenhum tipo de indicação, não é fisiológico isso, não tem necessidade. As crianças nascem perfeitamente sem precisar desse corte. Então isso daí é mais uma invenção, é mais uma violência com o corpo da mulher, é mais uma coisa que os médicos fazem para acelerar o parto e não há necessidade. Porém, se você consentir, se você achar que deve, eles podem fazer, mas é sempre bom lembrar que precisa de aplicar uma anestesia. Caso você queira fazer, não pode ser feito sem anestesia também, mas você não é obrigado a aceitar. Esse procedimento ele já foi erradicado também. Ele está aí apenas para casos de extrema necessidade e extrema urgência. Esse é muito polêmico e é muito absurdo. Eu nunca tive parto normal e eu só fui ficar sabendo disso, assim, fazendo pesquisas mesmo, e eu fiquei assim, boquiaberta com isso. Depois de fazer a episiotomia, os médicos têm a prática de fazer uma coisa chamada ponto do marido. Olha só a merda. Até o nome já deixa a gente com raiva. Além de fechar o corte que eles fizeram, eles dão um ponto a mais na entrada da vagina, para que fica mais apertado. Para que, né, durante a relação sexual, o homem sinta mais prazer. Se eu pudesse falar o que eu penso aqui no YouTube e não fosse bloqueado, eu ia falar onde que esse médico deveria dar um pontinho, mas enfim, né? Isso é uma violência desmedida, isso aí já é a violação total dos seus direitos, isso aí, ó, é um machismo desmedido. Se é necessário fazer a episiotomia, ele tem que fazer o ponto somente no local que foi cortado, né? Ele não tem que fechar nada que ele acha que precisa estar mais fechado do que já está, não, porque a natureza ela já é perfeita, não precisa da ajudinha dele. Então, se acontecer de você precisar da episiotomia, ou o que acontece? Muitas vezes, quando o bebê passa, acontece uma coisa chamada laceração natural. O próprio bebê pode fazer com que essa pele se rompa e é necessário fazer uns pontos ali, né, para garantir uma boa cicatrização. Essa laceração ela acontece em graus. Tem umas que o grau é tão leve que não precisa de dar ponto, mas as que são um pouquinho mais graves precisam de dar um pontinho sim. E é nessa hora que acontece isso, né? Então, se esse médico vier com essa história aí de ponto do marido, você já joga na cara deles que eu tô falando pra você, tá? Porque não pode fazer isso. E isso traz consequências seríssimas para as mulheres, tá? Tem mulheres que sentem dores ainda anos depois do parto por causa disso. Ele está estragando a anatomia feminina, né? Tudo volta para o lugar, gente, depois do parto. Não precisa de fechar nada com ponto, é só ter paciência. É por isso que existe o período de resguardo, para tudo voltar para o lugar. Então não precisa. Se você precisar de passar por alguma intervenção cirúrgica, isso vai ser depois, isso não vai ser ali na hora. Então isso daí é uma total violência. Se você já passou por isso, inclusive, denuncie. Não tenha medo de denunciar não, porque é uma prática totalmente criminosa. E por último, gente, para esse vídeo não ficar muito longo, porque eu acho que se a gente for falar sobre as violências que a mulher sofre,
a gente fica aqui 5 anos falando, né? Vai ser uma live eterna, porque é muita coisa. Assim, tudo que a gente já tem que lutar, nem pra parir a gente não tem sossego, que tem mais alguém ali querendo chavacalhar. Por último, você não ser permitida a fazer o que é chamado de Golden Hour, que é a hora dourada, que é aquele momento que o neném acabou de nascer. Então você tem que ficar com o seu filho. Eles não podem simplesmente pegar o seu filho, levar para fazer isso, fazer aquilo. Exceto, gente, casos em que o bebê tem alguma complicação, que é igual o meu caso. Eu não tive isso, eu não pude nem ver a minha filha. Mas assim, não foi um tipo de violência obstétrica, foi para salvar a vida dela. Quando a criança nasce acometida de qualquer coisa, que precisa de uma intervenção, seja cardíaca, respiratória, é normal que a criança não possa ficar com a mãe, que ela precisa de um atendimento, né, mais especializado e tal. Os procedimentos de ver se o bebê tá bem, medir o apegar, isso aí é normal de fazer. Mas logo depois o bebê tem que ser entregue a você, vocês têm que ficar ali se conhecendo, para poder ver se um vai na cara do outro ou não. E se não te permitirem isso, também é violência, tá? O bebê não deve ser separado de você. Em especial nesses casos aí que o parto é natural, que tá tudo bem, você tem sim que exigir ter essa hora aí tão maravilhosa pro seu bebê, tá? Comenta aqui pra mim se você já sofreu ou ficou sabendo de alguém que já sofreu algum tipo de violência e se você tá aí por dentro dos seus direitos, tá? Eu quero saber tudinho. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até o próximo vídeo.